Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui hoje no 10º programa Uma Avó em Quarentena. E hoje eu quero falar de uma coisa quando a minha neta era bem pequenininha. Ela nasceu em São Paulo, a minha segunda neta, que a primeira se criou perto de mim. Mas a segunda neta, ela estava em São Paulo e eu em Curitiba. Então, para formar um canal de comunicação com ela, quando eu ia para São Paulo, eu contava histórias para ela. Mas ela era muito pequena e a gente sabe que a criança muito pequena, ela tinha um ano e pouquinho, não aguenta muito tempo de história, né? Então, com crianças pequenas é bacana a gente ter um objeto intermediário. E o objeto intermediário que eu sempre tinha na bolsa, era esse personagem aqui. E ele vinha dentro de uma roupinha que parecia de uma abelha, e eu chamava ele de Rainha de Luz. Então, para a criança pequena, a gente conta histórias bem curtinhas, se puder mediadas por um brinquedinho, né? E daí o Rainho de Luz subia na montanha, né? Então eu usava o corpo dela como montanha, e daí ele resolvia sair voando, achando que ele era uma abelha, e daí ele caía, e assim a gente ia criando situações para que ela conseguisse compreender a história. E hoje veio uma gata aqui do lado para ouvir a história junto com vocês. Ela gosta de estar onde eu estou, apesar de eu não ser tão adepta dela, ela é bem adepta minha. Então essa é uma dica para crianças bem pequenas, né? E sabe que uma vez eu ia lá e contava a história, então quando eu chegava, ela já sentava no chão para esperar a história, né? E aí um dia o pai dela disse assim para ela: vem aqui, senta comigo. Eu não estava lá. Senta aqui com o papai que o papai vai contar uma história. Aí ela sentou no chão e falou: vovó, né? Então, era sinal que essa ponte que eu queria fazer minha com ela deu certo, né? E com as crianças maiores, é bacana a gente fazer em casa, recolher uma porção de brinquedinhos como esses, miniaturas que os filhos tenham, né? E colocar num saquinho. Pode ser um saquinho de supermercado, pode ser 2, para não aparecer esse aí que tem uma certa transparência, né? E aí a gente senta todo mundo e cada um tira um objeto do saquinho. Então o primeiro tira e começa uma história. Então aqui eu tirei: era uma vez um coelho maluco que era da cor verde piscina. Um dia, daí o seguinte, tira, vamos fazer de conta que é Renata. Um dia, Renata, continua. Um dia esse coelhinho aprendeu a tocar um instrumento muito maluco. E então, agora é a outra pessoa que tira. E então, foi andando pela floresta e encontrou uma joaninha. E a joaninha dizia para ele: você é muito barulhento, para com isso, seu coelho maluco com instrumento maluco. Aí a Renata tirou. E não é que no meio do caminho veio uma moça que gostou desse barulho? E começou a sambar. E vamos ver como é que vai terminar essa história. De repente, lá no meio da floresta, tinha uma chinesinha. E a chinesinha dizia: eu não gosto de samba, eu não gosto de samba. E o coelho parou, ficou meio assustado, e a Renata tirou.
Eu tirei o quê? Um duende? É. E de trás da mocinha chinesa veio um duende tocando uma sanfona. Não é uma sanfona. E foi uma festa só. A chinesa resolveu que ela ia pegar um cavalo que passou por ali e ir embora daquela confusão. E acabou a história, entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem quiser que conte outra. Então fica bem bacana, porque pode ser os mesmos objetos, dependendo do começo e dependendo do qual objeto que vem em seguida, a história fica bem maluquinha, bem diferente, né? Então é um jeito da gente usar os brinquedos que tem em casa e fazer uma brincadeira em família e poder rir muito junto, né? Para os mais velhos, a gente pode fazer essa brincadeira da história sem objetos, né? Então, um começa a história e o outro vai continuando. A Renata e eu vamos exemplificar, né? Então, era uma vez uma gata chamada Penélope. Que era muito sapeca e gostava muito de atazanar a vida de uma vozinha. Um dia, a avó disse para ela, saia daqui! E ela assustou e deu um pulo. Um pulo atrás de uma bolinha de papel e trouxe pra avó jogar de novo. E aí a vovó ficou brincando com ela de jogar bolinha de papel. Até que ela se enjoou e começou a miar na porta. Pedindo para a avó fazer coceirinha na barriga dela. E assim foi mais a vida. Um dia. A vida de uma avó e uma gata. Que a gata gosta mais da avó do que a avó da gata. Um beijo para vocês. Passem bom dia. Recolham aí os objetos bem legais e façam uma brincadeira bem bacana. Curtam o nosso canal. Compartilhem, comentem. Eu queria agradecer a Patrícia, que fez um comentário da Vovó em Quarentena. Uma postagem. Fez uma postagem sobre o livro dela, que é sobre crianças, viajar com crianças. E agora ela mudou um pouco o título e ficou Crianças em Casa. E aí com algumas memórias, algumas fotografias das crianças da família dela, da mãe dela, dos pais da sócia dela. E, enfim, alguns comentários e junto ela fez um comentário sobre duas vovós. Uma delas sou eu, que é a vovó em quarentena, que ensina a brincar. E a outra é uma vovó que ensina origami, também pela internet. E é bem legal, então, se vocês puderem comentar e compartilhar, a gente agradece. Beijo grande, felicidades nesse 10º encontro. Tchau.